Olá, boa tarde, graça e paz de Jesus ao seu coração. Mais uma vez estamos aqui para dividir com você uma breve reflexão à luz da Palavra de Deus. Qual é a resposta da igreja em momentos de crise? Você já fez essa pergunta? No livro de Atos, no capítulo 8, nós encontramos ali um registro singular de uma experiência que a igreja viveu logo nos seus primeiros anos de existência. O texto diz assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Nós sabemos que os primeiros anos da igreja cristã, a igreja permaneceu em Jerusalém. Foi um tempo de perseguição, inclusive todo o cenário de perseguição que a igreja vivenciou durante esse período de existência foi desencadeado a partir da prisão e da morte de Estevão. O texto diz que Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça e de poder de Deus, e que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Os apóstolos também realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, de modo que levavam os doentes às ruas e os colocavam em macas e camas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. O poder do Espírito Santo manifestava-se através da vida dos apóstolos. E o contexto também nos ensina que a igreja crescia em números e o Evangelho de Cristo era expandido, era proclamado naquele tempo, naquela região. Nós, nesse tempo, vivenciamos também momentos de crise. A partir de fevereiro de 2020, essa pandemia do coronavírus revelou de maneira transparente vários aspectos que se relacionam e se identificam diretamente com a nossa realidade, em termos sociais, culturais, políticos, econômicos e também religiosos. Nos mostrou, por exemplo, a vulnerabilidade e a fragilidade humana, milhares de vidas afetadas por esse vírus e mortes, muitas mortes registradas todos os dias. Revelou também a fragilidade do governo e suas estruturas, incapaz de atender todas as demandas da sociedade civil diante desse problema. E também as muitas necessidades de uma sociedade doente, cuja fome não é somente de pão, de alimento, mas é principalmente fome espiritual, fome da alma. A experiência da igreja do primeiro século difere com certeza da nossa realidade quanto ao seu principal aspecto: a hostilidade dos líderes religiosos legalistas, a perseguição forte, seguida de prisões e de mortes. Porém, nos deixa ensinamentos muito importantes, que podem ser aplicados à nossa atual realidade. E eu gostaria de destacar nesse texto, de destacar nessa gravação, alguns deles. Primeiro, que momentos de crise geram oportunidades. O texto diz que mesmo diante
de oposição, de perseguição e de momentos de restrição que a igreja vivia. Eles continuavam, no versículo 4, diz que eles continuavam a pregar a palavra onde quer que fossem. A igreja precisa aproveitar cada oportunidade para proclamar as boas novas do Evangelho, sejam em momentos de crise ou também em momentos de bonança. Porque, bem como afirma o apóstolo Paulo na sua carta escrita aos cristãos em Roma, no capítulo 1, versos 16 e 17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O segundo ponto que eu destaco desse texto, trabalhando esse tema sobre crise, como é a resposta da igreja diante da crise, é que as pessoas nesse momento estão aflitas, elas estão inseguras, perdidas, carentes de atenção, e elas também estão prontas para ouvir a mensagem do Evangelho, que pode transformar as suas vidas e dar o destino correto para as suas almas. O versículo 6 nos mostra que a multidão deu unânime atenção ao que o evangelista Filipe dizia. O próprio Senhor Jesus apontou essa realidade para os seus discípulos logo depois do seu diálogo com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, dizendo que eles foram enviados para colherem o que não cultivaram. Nesse texto de João, Jesus estava fazendo referência à conversão de vários samaritanos, cuja semente da verdade havia sido semeada por João Batista, que foi o precursor de Cristo e do seu ministério. Nós precisamos ter atenção, e esse texto nos chama a atenção por o seguinte fato, de que nós somos enviados por Deus para semear as boas novas em Cristo. E o nosso campo para a semeadura é o mundo. É interessante ver nos evangelhos que Jesus percorria várias regiões. E ali naquelas regiões, e algumas delas, regiões gentias, Jesus proclamava o evangelho, para que aquelas pessoas então crescem nele e fossem salvas. E o terceiro ponto que eu destaco aqui dessa experiência da igreja no primeiro século é que a permanência e a perseverança dos líderes encorajou os demais discípulos. A liderança ensina pelo exemplo. A presença e a permanência dos apóstolos em Jerusalém, mesmo diante de uma realidade difícil e desafiadora, tanto para eles como para a restante da comunidade de discípulos, contribuiu com certeza para encorajar e dar ânimo àqueles que foram dispersos e para aqueles que eram perseguidos e presos ali. A liderança, eu quero chamar a sua atenção para isso, a liderança sempre modela o restante da comunidade de discípulos, com a sua postura e com as suas ações, tanto em aspectos positivos da fé, mas também de condutas éticas e morais, mas também influencia a comunidade em aspectos negativos. Aqui eu levanto uma pergunta para mim e para você. Qual tem sido a postura da nossa liderança local? Você já pensou nisso? E eu gostaria então de encerrar a mensagem dizendo que a igreja precisa abrir os olhos e ver que os campos estão maduros para a colheita. Foi isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos, e eu gostaria de ler esse texto com vocês. Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles.
É tempo oportuno para semear as boas novas em Cristo para todas as pessoas. Só pode se alegrar com a colheita aqueles que semeiam. É tempo também de semear compaixão e misericórdia ao próximo. A igreja não pode perder de vista nesse tempo, principalmente e em nenhum momento, não pode perder de vista a sua origem, ou seja, as suas raízes históricas, e viver e trabalhar a partir dessas raízes. A igreja não pode perder de vista a sua identidade, quem somos, e também não pode perder de vista a sua missão, porque nós estamos aqui. O papel e a responsabilidade da igreja nesse tempo que estamos vivendo é tentar descobrir o que Deus está fazendo, ficar a par das intenções divinas e nos envolvermos de alguma maneira efetiva com essa obra. E também não podemos nos esquecer que o poder do Espírito Santo repousa sobre a igreja, para que principalmente por meio desse poder sejamos testemunhas vivas e autênticas de Jesus Cristo onde estivermos. Esse poder, como foi escrito por Lucas em Atos no capítulo 1, versículo 8, nas palavras do próprio Senhor Jesus, é para sermos testemunhas onde estivermos e até os confins da terra. Que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra os meus olhos e abra os nossos olhos de maneira coletiva como igreja, para que possamos ver que os campos estão maduros e continuemos então a semeadura, porque como o texto ensina, só colhe aquele que semeia. Que Deus te abençoe.